Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ansiosos para continuarmos aprendendo sobre a vida de José? Eu imagino que sim. Se você é novo no canal, está me assistindo pela primeira vez, já se inscreve e olha os vídeos anteriores, porque já tem um tempinho que nós começamos a nos aventurar, a descobrir as histórias maravilhosas que tem na Bíblia. E durante todo esse tempo nós iremos aprender cada uma delas. No momento, estamos no livro de Gênesis e agora no capítulo 39, aprendendo um pouco mais sobre a vida de José. Em nosso último encontro, vimos que José era um filho muito amado e extremamente obediente e temente a Deus, e isso causava inveja nos seus irmãos, que logo o venderam para uma caravana que ia em direção ao Egito. Lá, José foi vendido novamente para Potifar, que era um oficial do faraó e capitão da guarda. José teve que passar por uma grande adaptação. Ele estava em um novo lugar, em uma cultura diferente da dele. Então imagine que as suas vestes mudaram, ele percebeu que a forma das pessoas falarem era diferente. E tudo isso eu imagino que José fez confiante em Deus, de que ele estaria sempre com ele. A Bíblia não relata nenhum momento em que José reclamou ou questionou a Deus do que estava acontecendo com ele, mas muito pelo contrário, relata que onde José estava, tudo dava certo, tudo ia bem, porque o Senhor era com ele. Deus estava com José e Deus o amava profundamente, assim como ele ama a mim e a você. Deus, o Criador de todas as coisas, que fez tudo aquilo que você e eu não podemos fazer. O céu, o mar, os animais, o Deus que ama a mim e a você. O Deus que é o próprio amor, que é santo, perfeito, só faz aquilo que é certo e bom e que tem se preocupado com cada um de nós, que está preparando um lugar todo especial para aqueles que creem no seu nome. Um Deus que nos ama apesar do nosso pecado, que é tudo aquilo que fazemos, pensamos, sentimos, que desagrada a Ele. E que por conta disso foi que Ele enviou o seu perfeito Filho, Jesus, para que Ele viesse ao mundo, tomasse um castigo que eu e você merecíamos, derramasse todo o seu sangue na cruz, para que o meu e o seu pecado pudessem ser limpos. Mas que ressuscitou depois de 3 dias e hoje está vivo no céu, esperando aqueles que creem nele. Esse Deus Todo-Poderoso é o mesmo que também estava com José, cuidando de todos os seus passos e protegendo ele em qualquer lugar que ele estivesse, mesmo que longe da sua família, em uma condição que ele não esperava. Potifar logo percebeu que José era alguém diferente, pois aonde ele o colocava, tudo dava certo. José, com o passar do tempo, foi recebendo novos trabalhos, novas responsabilidades e certo dia, um cargo muito importante. Potifar o colocou como administrador de tudo aquilo que ele possuía. José cuidava de tudo o que era de Potifar, da casa, do campo. Era um cargo de muita responsabilidade e confiança. Potifar confiou a José tudo o que ele tinha porque sabia que o Senhor era com ele e onde ele estivesse tudo daria certo. Por isso que ele lhe deu essa responsabilidade e ficava totalmente despreocupado com aquilo que José iria fazer. A Bíblia também diz que José era atraente, de boa aparência. Quer dizer que ele era um rapaz muito bonito, que chamava atenção. E logo, essa beleza toda foi percebida pela esposa de Potifar. Ora, era uma mulher casada, mas a Bíblia diz que ela tentava se aproximar de José, queria ser mais próxima dele, que ele lhe desse atenção. E isso era muito errado, pois ela tinha o seu esposo e ela não poderia fazer isso. José, como era muito inteligente e amava muito ao Senhor, sempre se saía. Ele não ficava perto dela e nem dava bola para o que ela ficava dizendo, pois ele sabia que isso era uma atitude muito errada. Certa vez, ele até lhe falou que ele jamais poderia fazer isso, pois Potifar era o seu chefe e ele jamais poderia cometer um pecado tão grande contra Deus.
José tomou uma atitude muito difícil, mas bastante inteligente. Ele escolheu fugir da tentação. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja te dar força para vencer a tentação. Tentação é uma vontade muito grande de fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus. É uma vontade muito grande de pecar. E todos os dias nós podemos enfrentar tentação. Às vezes ficamos com muita vontade de brigar com alguém, com muita vontade de desobedecer, de desrespeitar, de falar palavras feias, de ver e ouvir coisas que nós não podemos, que é errado, de mentir para nos livrarmos de alguma situação. E precisamos buscar forças em Deus para dizer não, resistir, fugir dessas situações. A Bíblia diz, no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 12, que a Bíblia nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que isso quer dizer? Que a Bíblia nos ensina a viver de uma forma correta, que agrada a Deus nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa sociedade, que por mais que às vezes muitas coisas sejam apresentadas como corretas, como certas, nós precisamos olhar na Bíblia aquilo que Deus fala sobre tudo. E eu tenho certeza que era Deus que estava dando essa força para José, para que ele conseguisse dizer não para as atitudes daquela mulher. Mas, como aprendemos, a tentação acontece todos os dias em nossas vidas. E aquela mulher não ia desistir tão fácil de fazer José pecar, desagradar a Deus. A Bíblia diz que certo dia José foi fazer as suas tarefas na casa e não tinha nenhum dos empregados da casa naquele momento. E aquela mulher aproveitou a situação para mais uma vez ir atrás de José. A Bíblia diz que ela o agarrou pelo seu manto, essa roupa que ele estava usando, e tentou convencê-lo a ficar com ela. Mesmo ela sendo uma mulher casada, ela não se cansava de tentar convencer José a fazer isso que era tão errado. Mas José fugiu imediatamente dali, ficando somente o seu manto nas mãos daquela mulher. Mais uma vez José buscou forças no Senhor para dizer não àquela tentação. E se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus pode te dar forças para vencer as tentações também. Lembre-se que as tentações, elas aparecem todos os dias na nossa vida. É uma grande vontade de fazer aquilo que é errado e que precisamos fazer como José, fugir delas. E mesmo quando for muito difícil, buscar forças no Senhor para conseguir vencê-las. Quanto mais estamos perto de Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando ir à igreja e fazer aquilo que o agrada, mais forças teremos para dizer não às tentações. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Maior é Deus que está ao nosso lado para nos dar força e caminhar conosco do que o nosso inimigo, que é o diabo, que está no mundo tentando nos fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso que essa força nós só encontramos no Senhor, não é em nosso próprio braço ou na nossa inteligência, mas é uma força que vem dele. Por isso que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus, ele pode te dar forças para dizer não à tentação. Foi isso que José fez. Correu tão depressa que o seu manto ficou nas mãos daquela mulher. A Bíblia diz que ela começou a gritar pelos seus funcionários, pelos empregados da casa, quando José fez isso. Ela disse que José tinha tentado agarrá-la, estar com ela. Falou algo que era mentira sobre José. Diz que quando ele fez isso, ela começou a gritar por socorro e ele fugiu, mas deixou o seu manto. Ela ficou com ele até o momento que o seu esposo voltou para casa. E quando ele chegou, ela contou a mesma mentira a ele. E ao que parece, ele acreditou, pois a Bíblia diz que ele ficou indignado, ficou muito chateado.
mandou chamar José e o colocou na prisão, aonde ficavam os prisioneiros do rei. José estava na prisão, mas o Senhor continuava com ele. A Bíblia diz que logo José conquistou também a simpatia do carcereiro, que era o homem que cuidava dos prisioneiros do rei. E ele começou a dar algumas responsabilidades, algumas tarefas para José. Logo, ele virou um homem de confiança do carcereiro e cuidava de tudo que estava ali. O carcereiro não se preocupava com nada, pois ele percebia que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, Deus permitia que desse certo, que fosse tudo bem. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus também pode te dar força para dizer não à tentação. Por mais forte que ela seja e constante, aconteça com muita frequência, Ele tem poder para te fazer isso. Lembre-se o que diz em 1 João 4,4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar força para vencer qualquer coisa que venha até nós. Não se esqueça do quanto que é importante estar em constante oração, ler a Bíblia, ir à igreja e estar cercado de pessoas que vão te influenciar a fazer aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Dessa forma, estaremos fortalecidos para vencer a tentação. Caso isso fique muito difícil, que pode ser que aconteça, lembre-se também de uma canção muito importante que eu até já ensinei para vocês, que ela diz assim: quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Cante bem forte, porque em Jesus nós temos a força para dizer não à tentação. Se caso você que me escuta ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que essa força vem quando você toma uma importante decisão, a de tornar Deus o Senhor da sua vida. E isso acontece quando você crer nele como seu Salvador. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você confia totalmente no Senhor, reconhecendo que é pecador, que faz coisas erradas, acreditando de todo o coração no que Jesus fez por você, que tomou um castigo que você e eu merecíamos, derramou todo o sangue dele e ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo, você estará livre do castigo do pecado e quer ficar para sempre longe da presença de Deus. E você contará com a força do Senhor para dizer não às tentações que venham aparecer diante de você. Se você deseja tomar essa decisão tão importante, ore a Deus, fale isso a Ele, pois Ele pode te ouvir, perdoar os seus pecados, te dar uma vida nova e a partir de então te dar forças também para vencer a tentação. A história de José não termina por aqui. Logo mais, nós aprenderemos novos capítulos sobre a vida desse personagem tão importante que está na Bíblia, a palavra de Deus que só fala a verdade. Por isso, não perca os próximos vídeos do canal. Clica aqui no sininho para que você receba as notificações todas as vezes que os próximos vídeos sejam lançados. E caso você ainda não esteja inscrito, não saia daqui sem se inscrever. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.